O Pará é um estado de paradoxos. Tem uma área enorme, mas é marcado por disputas de terra e conflitos violentos no campo. Apesar dos recursos minerais abundantes, são grandes as desigualdades econômicas e sociais. Segundo o maior produtor de energia elétrica do país, o Pará pouco arrecada com essa atividade econômica. Sobre esses e outros assuntos, vamos conversar com o senador Paulo Rocha, do PT. Porque o desenvolvimento do Pará é assunto de Estado. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, senador. Eu que agradeço, estou totalmente à disposição e parabenizo pelo esse tipo de iniciativa de debate a partir da nossa TV Senado. Obrigado, senador. O primeiro assunto que nós vamos tratar com o senhor é essa questão que eu já citei na apresentação do programa da violência no campo. Senador Paulo Rocha, a gente sabe, a Comissão Pastoral da Terra deve, inclusive, divulgar nos próximos dias o balanço de 2020 em relação à violência no campo. Em relação a 2019, a entidade, que é o último dado que a gente tem, a entidade que é ligada, inclusive, à Igreja Católica Brasileira, apontou o número mais elevado de conflitos no campo, conflitos agrários, dos últimos 5 anos. Nós temos, inclusive, aqui os dados para os nossos espectadores, vamos mostrar para eles aqui, o senhor acompanha também na tela. Os conflitos no campo do Brasil em 2019 foram 1.833 no total, o Pará ficando em segundo lugar, com 150, uma média de 5 casos por dia. Foram 32 assassinatos, uma notícia muito triste envolvendo esses conflitos no campo, e quase 860 mil pessoas foram afetadas no Brasil. Quando a gente fala na Amazônia, voltando especificamente aqui para a nossa área, né, senador, do nosso debate, 84% das mortes causadas por conflitos no campo no Brasil em 2019 aconteceram na região. 57% das famílias despejadas também estão na região. 73% das tentativas de assassinato também, infelizmente, na região. E 84% das famílias com casas ou terras invadidas por causa desses conflitos também foi na região da Amazônia. Então, o senador Paulo Rocha, inclusive, recentemente, 25 anos de um dos mais tristemente célebres casos de conflitos de terra no país, no seu estado, né, Eldorado de Carajás. Por que tantos conflitos de terra, senador, no Brasil e no Pará, especificamente, né, tema do nosso programa? É um problema que se arrasta literalmente há séculos, não é, senador? Primeiro, para a gente entender isso, tem que remontar a visão com que os poderes centrais do país pensaram a Amazônia. E um estado como aquele, o Pará, daquele tamanho, daquela dimensão, com diferenças regionais e um acúmulo de riqueza tão grande como é a riqueza a partir da floresta, a riqueza a partir da água doce, a partir da concentração mineral que existe, é a maior concentração de minérios do mundo, está lá no Pará, maior concentração de água doce do mundo, maior concentração de floresta e, portanto, potencial de riqueza muito grande. Foi pensado, principalmente a partir dos governos militares de 64, que para desenvolver a Amazônia tinha que ser a partir dos grandes projetos agropecuários, grandes projetos minerais. E a partir disso aí, isso provocou não só uma concentração de terra muito grande em torno de alguns, e a promessa, digamos assim, da riqueza de buscar e tal, aumentou um êxodo rural, inclusive do Nordeste para lá. Isso começou a ter uma pressão para que também os pequenos tivessem acesso a isso. E a questão da terra é fundamental para este processo da sobrevivência, né? Então, a briga por um pedaço de terra, para pelo menos poder comer bem, gerou esse conflito. E, por outro lado, também, a partir dos grandes donos da terra, ávidos
do seu projeto de concentrar cada vez mais em torno de si, avançava também sobre as reservas tradicionais, como as reservas indígenas, as reservas dos quilombolas, as reservas, inclusive, ambientais, que já existiu. Isso, naturalmente, provoca não só uma tensão sobre a floresta e como consequência, o meio ambiente, etc., mas uma tensão entre o grande e o pequeno pela busca do pedaço de terra. Isso aí, naturalmente, gera esse conflito. E quem perde mais? É o pequeno, porque o grande se arma não só do poder do Estado, que geralmente está a favor deles, inclusive o poder de polícia, o poder de pressão, né, da justiça, etc. E, naturalmente, deixa o pequeno vulnerável a esse estado de coisa. E quem morre nessa guerra é o pequeno. Guedes, eu venho do movimento social. Nesse período dos grandes conflitos de terra no Pará, eu era um organizador do movimento sindical, da construção da Central Única dos Trabalhadores. Então, eu assisti, participei de rezas, de missas, em favor da morte de centenas, não era dezenas, cerca de 500 a 600 líderes sindicais, líderes da luta pela terra, foram assassinados. Então, é uma consequência brutal, além da consequência não só na eliminação de lideranças, mas também sobre a floresta, a questão do meio ambiente, que vocês estão vendo aí, inclusive recentemente, e agora, neste momento, a tensão inclusive internacional, cobrando do nosso país, cobrando da Amazônia, né? Porque todo mundo sabe que a Amazônia tem um papel fundamental no globo terrestre, não só na questão da riqueza, mas também na proteção ambiental, inclusive sobre essa questão do clima global, terrestre do nosso mundo. Então, é de uma responsabilidade muito grande para os governos, principalmente o governo central. Então, sim, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque isso volta aquilo que você falou, nos índices que está colocado, que volta de novo às tensões. Tinha parado, digamos assim, dado uma trégua, que quando chega governos democráticos, como para fazer justiça, desde o governo Fernando Henrique, passou pelo governo Lula e Dilma, essa tensão foi diminuída, né, porque governos democráticos têm uma preocupação maior com todos. E estava num momento, digamos assim, de distensionamento neste processo. À medida que vem um governo desta visão do Bolsonaro, autoritário, né, só para fortalecer o grande e com interesses outros, inclusive negacionistas, nega a ciência, nega a questão do meio ambiente, nega o direito do pequeno, nega o direito indígena, nega o direito do negro, dos quilombolas, etc. Isso volta o tensionamento, porque ele fortalece de novo o grande destruidor, o grande devastador. Então, à medida que ele incentiva a exploração das terras indígenas, quer seja através do minério, quer seja através da queima da floresta, etc., isso volta de novo o tensionamento, por isso que aumenta de novo esses índices de mortes e de eliminação das grandes lideranças. Então, sim, senador, é verdade. Inclusive, o senhor mencionou aí agora um assunto que eu ia comentar, que é justamente a questão da grande produção mineral do Pará, né? Senador Paulo Rocha, o Pará é o estado brasileiro que mais exporta produtos minerais, a gente sabe disso.
e 90% da exportação do Pará atualmente é de minérios, né? Diferentes minérios, como o senhor disse, as maiores jazidas de minério do mundo estão no seu estado. Mas o senhor, pessoalmente, né, e não só o senhor, como também o seu partido, tem críticas muito sérias a esse modelo econômico de exploração intensiva dos recursos minerais que acontece no Pará, não é, senador? Então, aí isso é histórico, viu, Guedes? Porque nós já fomos os maiores produtores de borracha do Brasil, nós já fomos os maiores produtores de castanha, né? Ou seja, a partir do extrativismo, que é a riqueza da nossa região. E o minério é um processo de extração, né? Porém, ele tem que estar combinado com um processo não só da questão ambiental, mas também da população, porque aquela população, nós somos 20 milhões de habitantes naquela região, precisa de viver bem, de comer, de ter moradia decente, de ter dignidade, etc. Portanto, nós não somos contra o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que seja capaz de atrair riqueza para o nosso país, já que nós somos um pedaço do país com condições de atrair essa riqueza, mas que também combine essa questão que nós mesmo da Amazônia distribuir a riqueza também, né? Criamos o chamado desenvolvimento sustentável. O que seria, nesse caso, da questão da indústria da mineração? Seria o quê? Combinar a extração das nossas riquezas, exportando uma parte, porque é muito importante também para atrair investimentos, mas verticalizar uma parte para poder atrair empresas que fosse, a partir da verticalização, gerar emprego, gerar resultados como imposto para a nossa região, para poder investir em políticas públicas. No caso, o senhor quer dizer, então, que a exploração mineral deveria também ser voltada para criar uma cadeia produtiva em cima, quer dizer, transformar esse minério que a gente exporta praticamente in natura, também em produtos industrializados. In natura, né? Se exporta in natura, aqui deveria fazer o quê? Transformar esse ferro em ferro gusa, depois na siderurgia fazer lâminas de ferro e depois atrair a indústria, quem sabe, do automóvel ou de todas as outras indústrias a partir disso aí, que é uma geradora de emprego. Significa que gera recebimento fiscal para o Estado investir na qualidade de vida do cidadão através da boa educação, da saúde, etc, etc, etc. Entendeu? Então, para você ver como é esse modelo que inventaram só a partir do grande projeto, e o grande projeto tem esse modelo, principalmente no mineral, de exportar, qual é a consequência disso? Tem uma região, como em torno de uma cidade chamada Paruapebas, que é uma região, por ser a sede da Vale do Rio Doce, que é a que explora os nossos minérios lá, e a partir dali tem a 500, 600 quilômetros dali a região do Marajó, a ilha do Marajó, que é rica na questão natural, que pode ser atrair política, digamos assim, do turismo, etc, etc, mas é a região com menor IDH hoje do Brasil, inclusive. Ou seja, o nosso povo ali passa fome. Então, perto de tanta riqueza, né? É uma contradição dessa concepção de desenvolver o nosso Estado e o nosso país desse tamanho, com todas essas diferenças. Como dissemos no começo do programa, os paradoxos do Pará, né, senador? E outro paradoxo interessante que eu gostaria que o senhor comentasse, e também o senhor já falou da questão de arrecadação, é justamente essa. O Pará, com usinas enormes como Tucuruí e Belo Monte, é o segundo maior produtor de energia elétrica no Brasil, mas ele arrecada muito pouco com isso. O que acontece? O senhor tem alguma proposta para que o Pará, que gera essa energia, possa arrecadar mais? Olha,
Isso você falou muito bem nisso aí, essa pergunta é fundamental para a gente processar isso. Acontece que, como eu falei lá, que nós já fomos produtores de borracha, já fomos produtores de castanha, etc. Então, o centro-sul do país sempre olhou para a Amazônia até com uma visão colonialista. E, portanto, essa questão como olhou não só para a Amazônia, mas olhou para o Nordeste, que foi o grande fornecedor de mão de obra para o Centro-Sul, à medida que a atração para os nordestinos de espalhar atrás de emprego, de trabalho, etc. Assim é a Amazônia. Então, essa questão da energia, ela está colocada em torno de uma reforma tributária que, desde antes, olha que eu já estou aqui há 28 anos no Congresso Nacional, 20 anos de deputado federal e agora de senador, entendeu? Sempre se falou em reforma tributária, reforma fiscal, etc. Mas ainda não apareceu um governo com capacidade de enfrentar essas diferenças e esse poder, principalmente do centro-sul do país, capaz de fazer uma reforma tributária que é o seguinte, uma reforma tributária que eu digo justa. Quem tem muito, paga muito, quem tem pouco, paga pouco, quem não tem, recebe. Né? Essa é a regra de uma reforma tributária justa, digamos assim. Então, não é o caso do Pará. O Pará tem muita coisa para exportar, inclusive agora, como você falou, da energia, mas quem recebe a questão fiscal, que é o ICMS, é o grande consumidor. Quem é o grande consumidor? É os grandes estados, onde estão as plantas industriais, consumidores de energia, etc, etc. Então, precisa de uma reforma tributária capaz de que combine, de que o produtor não receba só o tal do royalty, que é o bombonzinho ou a cereja do bolo, mas que participe deste processo arrecadatório. Neste caso, eu tenho uma proposta, inclusive, aí tem que ser uma PEC, para que o ICMS seja a partir do produtor e não do consumidor. Isso aí estaria um equilíbrio no processo de desenvolvimento do nosso país. Senador, só para esclarecer para os nossos espectadores, PEC é uma proposta de emenda à Constituição, porque, como o senhor disse, essa mudança exige que seja alterado o texto da Constituição para poder ser implementada. Falando em energia, curiosamente, o Pará, o segundo maior produtor de energia elétrica do país, no seu interior do estado você ainda tem muita gente sem luz em casa. A gente lembra que o programa, senador Paulo Rocha, o programa Luz para Todos, que foi criado na década de 2000, inclusive no governo, que o senhor já citou, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quase 17 milhões de pessoas receberam pela primeira vez eletricidade em suas casas. Mas o senhor tem criticado o fato de que os governos recentes estão reduzindo muito o investimento para esse programa Luz para Todos, senador. O que está acontecendo? Não, e interessante, viu? Essa questão do governo Lula, ele absorveu muito as bandeiras que era a luta dos povos, quer seja nos estados, quer seja no tal. Por exemplo, Luz para Todos, ele nasceu exatamente de uma luta de nós lá do Pará, que era o seguinte: o Tucuruí, que é uma das maiores produtoras de energia do Pará e do país, ele foi implantado na época dos militares. Então, não tinha esse negócio de meio ambiente, etc, etc. Então, foi implantado de uma certa forma, de cima para baixo, e ali teve todas as consequências. Mas a pior consequência foi que sempre quando aparece essas usinas, logo aparece um linhão, que é exatamente para exportar energia para os grandes consumidores. E o linhão de Tucuruí passava por cima de todo o Pará, não é? E levava a energia para o Centro-Sul, até para o Nordeste, que naquela época estava se construindo um parque industrial da indústria
de tecidos, por isso que tem maior produção de jeans, de grandes, lá no Nordeste, ou seja, a energia passava por cima do Pará, das cidades, do povo, e levava a energia para outros rincões e não ficava lá. Então, houve uma briga muito grande, uma mobilização para que chegasse energia. Só para você ter uma ideia, tem um município vizinho de Tucuruí chamado Baião, que não tinha energia ali, né? Foi essa briga dessa região que se transformou, e aí, quer dizer, buscar energia para todos. E a partir daí, quando chegou o governo democrático do Lula, criou energia para todos, que aí passou a chegar energia para todo mundo, para o grande, para o pequeno, para aqueles que precisam, etc, etc. Assim como também foi a política do PRONAF, por exemplo, que é da agricultura familiar, não é? Para quebrar exatamente essa ideia da concepção, que só tinha investimento para o grande produtor, o grande do agronegócio. O PRONAF veio exatamente a partir do que nós chamamos das mobilizações dos trabalhadores rurais, do grito do campo, que se transformou num grito de mobilização e envolveu tudo que aí chegou no governo Lula e se transformou numa política pública chamada PRONAF, que é um programa que incentiva principalmente a agricultura familiar, quer seja na assistência técnica, financiamento, comercialização, etc. É assim que a gente vai desenvolver o nosso país, incluindo todos. Nada contra o grande no processo de desenvolvimento, mas tem que dar oportunidade para todos para que a gente possa prosseguir. Por isso, inclusive, que uma das formas de enfrentar agora a pandemia é criar condições de renda para o pequeno, porque este é o grande consumidor e este vai alavancar a economia local, quer seja os mercadinhos, quer seja a farmácia, quer seja, enfim, para que mantenha ali um mínimo de economia, né, num processo de dificuldade que o país está vivendo a partir da crise sanitária estabelecida pela pandemia. Sim, verdade, senador. Inclusive, falando em pequenos, né, nós vamos tratar aqui a questão do defeso, do seguro-defeso, que é uma garantia, né, uma renda mínima que é dada pelo Estado brasileiro para os pescadores artesanais do período em que eles não podem trabalhar, porque é um momento em que você deixa de fazer a pesca no rio para que os cardumes, para que possa haver a reprodução dos animais, né? Em 2020, o governo federal destinou quase R$1 bilhão para os pescadores do Pará, né, na forma de seguro-defeso, desculpe. Mas o senhor sabe que a indústria pesqueira é uma adversária poderosa desses pescadores artesanais, o senhor já tem feito, inclusive, denúncias sobre isso, né, senador? É possível a convivência no Pará, naqueles rios tão piscosos do seu estado, entre o pescador artesanal e a indústria pesqueira, senador? Opa! Totalmente, totalmente. Aliás, Guedes, não sei se você sabe, eu sou um dos autores da lei do seguro-defeso. Né? Não sabia. Não sabia. Foi na época, quando nós chegamos aqui, estava naquela período pós-Constituição, a regulamentação das leis da Constituição. Então, a partir da regulamentação do seguro-desemprego, aí nós inventamos essa questão do seguro-defeso. Foi, para ser justo, não foi só eu, mas com a experiência lá que vinha, que também é um estado assim, mas foi eu, o deputado Adão Preto, a deputada Luci Soasnac e um deputado que era do PMDB, esses três do PT, e um deputado do PMDB chamado Wilson Branco, que era pescador lá do Rio Grande do Sul. A gente meteu, então, uma emenda no seguro-desemprego que era para tratar essa questão do seguro-defeso, que tinha 2 objetivos. Digamos assim, era proteger o cardume, porque para não se poder pescar, explorar a pesca no período do defeso, da procriação, e tinha um condão com uma espécie de seguro-desemprego, porque naquele período não podia pescar e, portanto, o trabalhador pesqueiro lá da pesca não podia trabalhar.
Então, isso foi inventado naquele tempo e criamos e transformamos em lei. Agora, não tem nenhum conflito. Porque uma coisa é a grande pesca industrial, que geralmente pesca mais em alto mar. E, portanto, aqueles trabalhadores pescadores, eles são naturalmente vinculados à grande empresa. Portanto, são empregados com carteira assinada, etc, etc. E o seguro-defesa, ele trata mais da pesca artesanal, que é mais no interior dos rios do nosso país, entendeu? Então, não tem nenhum conflito, né? Não tem nenhum conflito, absolutamente, nessa questão de concorrência, de direitos, etc. Pelo contrário, entendeu? Mas os governos que chegaram depois do processo aí da tirada da presidenta Dilma, eles foram naturalmente reduzindo os direitos dos trabalhadores e reduzindo os investimentos em políticas públicas já conquistadas pelo nosso povo. Não é à toa também que eles fizeram a tal da reforma da Previdência para retirar também, né, dinheiro do fundo da Previdência para diminuir os ganhos da conquista da aposentadoria dos trabalhadores. Então, eles foram reduzindo, tiraram orçamento do seguro-defeso, da Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, acabaram com mais médicos. Isso faz parte da cartilha da visão do governo neoliberal que está sendo implantado no nosso país. Tá certo, senador. Eu agradeço muito a sua presença no nosso programa. O tempo, infelizmente, já acabou. Muito obrigado pela sua presença, senador Paulo Rocha. E eu agradeço também a você que nos acompanha até agora. Lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.